Olá, amados amigos, irmãos, familiares, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus transborde o seu coração. Pastor José de Paula, mais uma vez neste canal, Momento Vida com Deus. E eu convido você a estar fazendo sua inscrição, a estar deixando também o seu pedido de oração, para que possamos estar orando por você. Que você deixe também o seu like, deixe ali o seu comentário, de que maneira tem chegado até você essa nossa transmissão. Isso é importante para que o YouTube possa reconhecer também este nosso trabalho. E eu convido você a compartilhar também esta mensagem que nós procuramos estar compartilhando com você, esta mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar refletindo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que nos diz o seguinte: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Este mesmo versículo, esta mesma passagem da Palavra de Deus, na tradução na linguagem de hoje, nos traz da seguinte maneira, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, continue firme nas verdades que você aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. É interessante pararmos um pouquinho para pensar no tema ser exemplo. O ser exemplo é algo que nós precisamos parar um pouquinho, refletirmos e vermos qual tipo de exemplo nós temos sido. Com certeza nós queremos seguir alguns exemplos. Vejo pessoas que querem seguir o exemplo do Ronaldinho quando ele ainda jogava bola, jogador da seleção, o tipo de corte de cabelo que ele utilizava. Hoje as pessoas observam Neymar, Mbappé, quem sabe aí Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Alguns acabam seguindo exemplos de cantores, de artistas de novela, de filmes. As pessoas buscam e querem seguir muitos exemplos na vida. E julgam que esses exemplos são importantes, são interessantes. E que as fazem se sentir bem. Às vezes fazendo parte da turma, fazendo parte de um determinado grupo. Mas quando nós vemos Paulo direcionando a Timóteo, orientando Timóteo, ele começa dizendo, olha, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Pois você sabe de quem você aprendeu. Ou seja, Timóteo, preste atenção nos exemplos que você tem observado, quem são as pessoas que estão à sua volta, o que essas pessoas têm procurado ensinar a você, se é exemplo o qual você pode realmente colocar em prática em sua vida. Paulo faz aqui um alerta a Timóteo. Esses dias, observando mensagens que eu recebo no celular, às vezes em WhatsApp, Messenger, Facebook, uma delas me chamou a atenção, que conta de um jovem professor que, ao sair para um passeio, encontrou o seu velho professor.
velho na idade e também porque já fazia muito tempo que ele havia estado com esse professor. Então, pelo fato de ter passado tanto tempo, então era algo que poderia se dizer relembrando os velhos tempos. E ao encontrar esse professor idoso, mas reconhecendo que aquele havia sido o seu mestre, esse jovem professor chegou então diante do seu velho professor e perguntou a ele: Professor, o senhor se lembra de mim? O senhor sabe quem eu sou? Hoje, eu também sou professor. E o fato de eu ser hoje um professor é culpa sua. O professor olhou para aquele jovem professor e então respondeu para ele: Não, eu não me lembro de você. Já faz tanto tempo, né? Tantos alunos já passaram, tantas pessoas eu já pude estar ensinando, mas você disse que hoje você é professor por minha causa? Como assim? Então o jovem, conversando com o professor, disse a ele: Professor, o senhor se lembra de um relógio que havia sumido da mochila de um aluno na sala de aula? Pois é, o relógio que havia sumido da sala de aula, ele sumiu porque eu havia roubado. Esse relógio eu achava ele muito bonito, um relógio valioso que chamava a minha atenção. E eu, em sala de aula, então, fui na mochila do colega e o tirei. Aí coloquei no meu bolso, mas o aluno, ao perceber, o colega de classe, ao perceber que havia sumido o relógio da bolsa, da mochila dele, ele então se dirigiu ao senhor e relatou o fato de ter sumido, então, o relógio de sua bolsa. E o senhor pediu, então, para que aquele que tivesse retirado, ou tivesse pego ali o relógio daquele aluno, que então o devolvesse para ele. Mas toda a classe ficou quieta, inclusive eu. Ninguém fez nenhuma menção, nenhum movimento de devolução. Então o senhor pediu para que a porta fosse trancada, que ninguém sairia da sala e que todos então baixassem suas cabeças e fechassem os olhos, porque o senhor estaria passando de carteira em carteira para estar examinando as bolsas, as mochilas e também os bolsos de cada um dos alunos. Então o senhor passou de aluno em aluno e também passou por mim. E quando o senhor então começou a examinar bolsa por bolsa, eu já fiquei imaginando que aquele seria o momento em que eu passaria vergonha, em que eu seria ridicularizado, de que eu seria menosprezado em sala de aula, porque o senhor descobriria que o relógio estava comigo e eu não quis entregá-lo. Mas o senhor, assim como passou pelos demais alunos, também passou por mim e foi até o último. Então, quando o senhor terminou, o senhor chegou à frente de todos e disse: o relógio foi encontrado. E o devolveu, então, para o aluno. Mesmo o senhor não tendo comentado, não ter citado quem foi que o havia subtraído da bolsa do colega, eu me senti incomodado, triste, apreensivo, porque havia retirado algo que não era meu. Então eu pude aprender naquele exato momento de que as coisas, elas podem ter um final diferente.
Eu poderia ser exposto pelo Senhor diante dos alunos e o Senhor com certeza não estaria errado. Mas o Senhor fez ao contrário. O Senhor não me expôs. O Senhor não me colocou diante da classe dizendo que eu havia roubado aquele relógio. E então o Senhor foi culpado de hoje eu ser um professor, de poder seguir o seu exemplo, de ser uma pessoa diferente, uma pessoa a valorizar as pessoas e mostrar a elas que todos nós erramos, que todos nós pecamos, mas que não há necessidade de expor ninguém de uma forma, vamos colocar, ridícula diante das pessoas. E eu aprendi com o Senhor. E observando então o texto aqui de Paulo, dirigindo-se a Timóteo, e dizendo, olha, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu. E aí eu fico a questionar, a me perguntar, para você que está aí do outro lado, quais são as lições que você tem tirado para a sua vida no seu dia a dia? Das pessoas que estão à sua volta. Quais são as lições que você tem tirado e que você tem colocado em sua vida? Que você tem praticado em sua vida? Essas lições têm sido boas? Têm sido interessantes? Ou têm sido lições ruins? O que eu posso dizer para você, nós podemos tirar lições para as nossas vidas, não somente nas coisas boas, nos bons acontecimentos, mas nós tiramos também lições para as nossas vidas das coisas ruins. Nas coisas que não são boas que acontecem em nossa vida ou à nossa volta, nós tiramos lições para que nós também não venhamos praticar essas mesmas coisas. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, chama a minha atenção e eu gostaria de dizer para você. O que chama a sua atenção? Naquilo que você vê à sua volta. Eu posso dizer para você o que chama a minha atenção e o que deve chamar a sua atenção, a atenção das pessoas que estão à nossa volta, não é tão somente o que fazemos, mas, acima de tudo, como fazemos. Aí você pode dizer, pastor, mas como assim? É necessário pararmos um pouquinho para pensar. Como eu disse há pouco, as coisas boas e as coisas ruins. E dentre elas, nós precisamos pensar um pouquinho de como é que estamos fazendo. E não o que nós estamos fazendo. Porque é muito fácil as pessoas verem, mas observarem a maneira como nós fazemos é diferente. E é isso que deve chamar a nossa atenção. É preciso que todos nós, como cristãos, cidadãos, pais, mães, paremos um pouquinho para refletir com o tipo de exemplo que estamos sendo, qual o tipo de exemplo que estamos dando àqueles que estão à nossa volta. No verso em destaque, Paulo chama a atenção aqui, pois você sabe de quem aprendeu. E você? Será que você tem alguém que você possa dizer e citar como exemplo de vida? Quem sabe o seu pai, sua mãe, a forma de ser, de trabalhar, de agir, de tratar as pessoas. Porque neste mesmo capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 15, ele traz um outro aprendizado. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, você conhece a palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que lições preciosas nós tiramos para a nossa vida lendo, observando a palavra de Deus. Não somente nas pessoas, mas acima de tudo, na palavra de Deus. E nós vemos aqui como grande exemplo para seguirmos
em nossa vida o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui um grande exemplo. Um homem perseguidor da igreja, depois que reconheceu Cristo em sua vida, passou de perseguidor da igreja a ser alguém perseguido. Alguém que sofreu, alguém que foi preso, judiaram, foi morto. Mas o que nós temos são as lições de quem, quando se converteu, se colocou à disposição para servir ao Senhor, independente daquilo que pudesse acontecer em sua vida. Este é um exemplo. Mas Cristo é o maior exemplo para que eu e você coloquemos em prática em nossa vida. Exemplo de obediência, de humildade, de conhecimento, de amor e de respeito. Obediência essa que o levou à morte e à morte de cruz, por mim e por você. Veja que interessante aqui. Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 8, nós lemos, ele, Cristo, né? Foi humilde e obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Isso na linguagem de hoje, para mostrar bem simples, bem fácil, para que possamos entender. Mas também, em Hebreus, no seu capítulo 10, verso 19, nós lemos, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Exemplo a ser seguido de alguém que foi obediente, que foi humilde, alguém que respeitava, alguém que tinha o conhecimento, mas não menosprezava ninguém, não desfazia de ninguém, alguém que demonstrou um verdadeiro amor, e este amor levou à morte por minha causa, por sua causa, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. Portanto, a minha pergunta a você é: que exemplo você tem sido? Qual exemplo você tem seguido? Você tem colocado em sua vida para ser alguém que, ou algo que possa estar direcionando a sua vida? Voltando aqui ao texto, 2 Timóteo 3,14, em outra versão ela diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Na versão da Bíblia Viva, esse mesmo verso diz o seguinte: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. E eu quero aqui neste momento compartilhar com você esta porção da palavra de Deus, dizendo para você: você pode confiar, você pode crer, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é atual. Pode passar o tempo que for necessário, ela continuará sendo atual, falando de você para você, assim como ela fala de mim para mim mesmo. E ela mostra que eu preciso dar realmente valor, sentido para a minha vida, sabendo que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Por isso eu digo para você, ser exemplo. Busque ser exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Tenha alguém como bom exemplo a ser seguido, mas alguém que mostre a você o caminho certo. E este caminho certo é o caminho que conduz à vida eterna, que conduz à cruz de Cristo. Este é o caminho que
eu quero compartilhar com você. Vamos orar. Deus, como é bom poder observar a tua palavra e saber que nós temos um grande exemplo, além de todos os homens que são citados na tua palavra de exemplos a serem seguidos, mas o maior deles e o melhor deles é Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual deu a sua vida por cada um de nós, nos garantindo então a certeza de vivermos eternamente na tua presença. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome deste Cristo amado, que o Senhor venha visitar a vida, o coração desta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor, que ele também possa ter em Cristo um grande exemplo para a sua vida. Que ele possa olhar à sua volta, tirar exemplos das coisas boas e ruins que aconteçam, mas que ele possa ser um grande exemplo para aqueles que o estão observando. E que ele possa colocar em prática em sua vida o conhecimento da tua palavra. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado por tantos homens, tantas mulheres que passaram, que fizeram parte da nossa vida, outros que hão de vir, mas passarão. Mas Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar, esse não passará, pois ele é eterno. E é no nome dele que eu te louvo, é no nome dele que eu te agradeço, e é no nome dele que eu te peço, ó Deus, visite a este que está ouvindo esta mensagem, que a tua mão de poder possa ser sobre esta vida, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você possa fazer parte deste canal Momento Vida com Deus. Eu sou o pastor José de Paula. Desejo a você uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus.